paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD Comentada Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esteja você vindo de que parte do Brasil, seja da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou você que vem de outras partes do mundo, como Estados Unidos, Japão, Espanha, Bélgica, Portugal e outros lugares, você também aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa EBD Comentado Online Edição Jovens tem a finalidade de contribuir para que os professores possam preparar suas aulas para que alguém, por algum motivo justificável nessa data, não possa estar em sala de aula e também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, para darmos prosseguimento, fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa grande oportunidade de estar aqui para poder iniciar mais um trimestre junto com cada um que está assistindo este programa. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam, Senhor, junto comigo, Senhor querido, compreender para praticarmos a tua palavra. Nos dá um programa edificante. Toca no coração de cada um, para que eles possam também, Senhor querido, Senhor amado, divulgar este vídeo, divulgar esta aula, para que outras pessoas sejam, Senhor querido, Senhor amado, alcançadas. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você pode ser um divulgador também da palavra de Deus. O Senhor tem usado a minha vida para poder estar aí fazendo as aulas e você ser um instrumento para divulgar esse trabalho. Clique no link que está aqui, compartilhar, envie para suas redes sociais, para o seu status. Também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e faça o seu comentário do que você achou desta aula, desta lição. Hoje nós estamos entrando aí no nosso segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens com o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. O tema é sugestivo, a gente olha assim, daquela impressão que é de um dia para o outro. Não é assim. Existiu um processo. Veja o que está escrito abaixo: fé e ação em meio às adversidades da vida. Então nós vamos tirar lições com a vida de Davi. E a lição está sendo comentada pelo nosso comentarista, pastor Marcos Tedesco. Ele é graduado em teologia, psicopedagogo e mestre em educação. Atua como pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. O comentarista está aí apresentado para que você saiba quem está comentando. Que Deus abençoe todos os membros da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Se tem alguém comigo aqui, deixa aí o seu comentário falando que você está vindo de Santa Catarina, Joinville, ou de qualquer outra parte do Brasil e do mundo. Bom, a lição de hoje é a lição de número 1, que vai ser ministrada no dia 6 de abril de 2025. Inclusive, nesse mês de abril, o canal está completando 5 anos de existência. Na verdade, ele existe há muito mais tempo, mas gravando aulas da EBD Comentado Online, está sendo desde 2020, abril de 2020. Nessa época eu não gravava lições para jovens, mas o canal está em funcionamento com esta finalidade desde 2020. Então nós estamos fazendo aniversário e você sempre é muito bem-vindo conosco aqui. O tema da lição é Davi, escolhido de Deus e ungido pelo Senhor. Antes de entrar no nosso texto principal, eu só quero fazer um lembrete para você. Tá aqui, ó. Atenção, aulas liberadas todas as terças-feiras às 21h30 na semana da lição. Então as lições jovens são liberadas toda semana, na semana da lição, às terças-feiras, a partir das 21h30, e você pode marcar lá, esperar para poder assistir, porque geralmente eu publico para ser assistida nesta data e você já pode ficar na espera, tá bom? Então vamos lá.
Texto principal: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23 fala da onisciência de Deus. Resumo da lição: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Então, esse é o propósito de Deus ter escolhido Davi, e é o propósito que durante toda a lição nós vamos estar lembrando. Texto bíblico, 1 Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 13, eu recomendo que você leia. A frase-chave, como eu disse: Davi foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Durante todas as lições eu vou lembrar isso, porque esse é o ponto fundamental do porquê Deus escolheu Davi. Porque às vezes eu e você pensamos assim: Deus me escolheu porque ele quis escolher, sim, porque ele quis escolher, mas como se fosse um mérito meu. Não! Isso envolve um propósito específico de Deus. Eu tenho que entender isso. Objetivos da lição: primeiro, apresentar como se Deus chamado de Davi. Segundo, entender a relação entre a soberania de Deus e a vocação divina. 3, entender a relação entre a soberania de Deus. Bom, aqui, o 3 aqui, conferindo pela revista, mas vai aparecer certo aí para você que é assinante do plano, tá? Enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração. Acabou ficando repetido, mas não tem problema não, que você não vai receber repetido. Introdução. No trimestre passado, eu estou situando você para que você saiba de onde estamos começando. No trimestre passado, estudamos sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. O enfoque foi uma conduta cristã autêntica. Me comportar, se eu sou cristão, eu preciso me comportar como um cristão. Nesse trimestre estudaremos Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. O enfoque dessa vez será a vida, a história e a mensagem e os principais desafios enfrentados por Davi para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. As conquistas na vida de Davi, como na vida de qualquer cristão, não se tratam de mágica, tá? Não é tipo onde, num estalar de dedos, tudo se transforma. Isso é ficção, pois na vida real existe um processo e veremos esse processo acontecendo na vida de Davi no decorrer das lições. Davi é apenas um instrumento como eu e você, portanto, não se trata dele, mas sim dos propósitos de Deus através dele. Não se trata de mim, mas sim dos propósitos de Deus através de mim. Não se trata de você, mas sim dos propósitos de Deus através de você. Lembre-se sempre de que qualquer acontecimento que estudarmos sobre a vida de Davi ao longo do trimestre precisa ser considerado dentro da história como um todo. Só assim fará sentido como peças que se juntam para formar um grande quebra-cabeça e entenderemos o plano de Deus no decorrer da história bíblica. É justamente por isso que nós temos alguns assuntos que estamos sendo tratados durante todo esse trimestre. E aí nós temos assuntos como, na lição de número 2, Davi, a excelência no servir, o matador de gigantes, o amigo fiel, provado pelo ciúme, um casamento real, forjado por uma perseguição implacável, um encontro, um livramento, forjado pelo tempo, marido e pai, no lugar errado e na hora errada, a manifestação da graça e Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, você vê que estamos usando exemplos da vida de Davi para mostrar sobre a questão de Deus cumprir os seus propósitos. Ao enumerarmos os principais estadistas da história ou reis mais célebres, ou ainda os personagens bíblicos mais admirados, provavelmente Davi fará parte da imensa maioria das listas. Sem dúvida, temos no jovem, vindo de Belém, uma das personalidades mais conhecidas da humanidade. Nessa primeira lição, falaremos sobre o chamado de Davi, a soberania de Deus e a vocação divina para as nossas vidas. Os pontos abordados na lição são bem sugestivos, pois nos despertam para o chamado e a vocação do Senhor em nossas vidas, usando a vida de Davi como exemplo. Então nós teremos aí lições para podermos estudar sobre a vida de Davi e tirarmos lições para a nossa vida. Tópico 1. O chamado de Davi. Na EBD Comentado Online eu explico a lição do início até o final para você ter uma compreensão completa. Por isso é uma aula completa. É um programa onde tem a aula completa. 1. Tempos difíceis. 2. Samuel, um profeta
em Israel. E 3, Deus chama Davi. Nesse primeiro tópico, o comentarista nos traz acontecimentos para entendermos o contexto. O que estava acontecendo naquela época? Se você não entender isso, você não consegue entender o texto. Acontecimentos da época. E a forma, os meios que Deus usou nesse caso, tá? Então, a forma como o chamado de Davi foi realizado. Então, como é que Deus chama Davi? Cada um Deus chama de uma maneira. Então, nós vamos entender no caso de Davi como Deus chamou ele. 1. Tempos difíceis. O que estava acontecendo nessa época? Vamos entender agora. Nos dias de Davi, Israel passava por uma série de situações que despertava certa preocupação. Em uma região bastante disputada por povos vizinhos, os hebreus mantinham uma vigilância frequente contra invasores. Você vai entender. Essas disputas territoriais eram constantes e motivadas pela busca de água, de pastagem, de terras cultiváveis e por incompatibilidade religiosa e cultural. Então, havia uma disputa por causa desses fatores que foram ditos aqui. Água, pastagens, terras cultiváveis, certo? E por incompatibilidade religiosa e cultural. Os povos buscavam estabilidade de vida e para isso lutavam por tudo o que foi mencionado acima. Também lutavam contra qualquer um que tivesse diferenças religiosas e culturais. Isso significa que lutavam pelo quê? Domínio. O ser humano queria dominar. Esse domínio foi dado por Deus ao homem quando o criou. Mas agora, por causa do pecado, era buscado de forma egoísta. Visando não o bem geral, mas o bem individual de cada povo. Então eles não estavam preocupados com os povos, eles estavam preocupados consigo. Então havia invasão. Você pertencia a um grupo, esse grupo atacava e queria tomar aquilo que estava na mão de outro grupo. Então havia disputas. É necessário enfatizar que muitos desses problemas vieram em decorrência de um constante esquecimento do povo acerca do que Deus fizera por eles. Então você vai ver que essas disputas, e por que nós temos que explicar isso? Porque nós moramos num contexto que não existe diretamente essa disputa de alguém vir e tirar o lugar onde você mora, tomar o lugar do vizinho, tomar o lugar do outro. Não. Então isso é uma coisa que nós não estamos tão habituados como eles. Eles estavam habituados. A qualquer momento podia ter um ataque de um inimigo e eles tomavam tudo deles. Não era um roubo, né? Como nos nossos dias acontece, né? Furto, roubo. Não é dessa forma. Era algo assim, mas de forma coletiva. Tomava-se tudo, certo? Então, nós estamos aqui dizendo, também o comentarista está falando, que isso acontecia porque eles tinham se esquecido da lei do Senhor. O Senhor orientou os israelitas sobre como deveriam buscá-lo e como deveriam ensinar as novas gerações acerca dos livramentos recebidos e vitórias conquistadas. O Senhor deu instrução a Josué. Medita na lei, né? Medita na lei, né? Na minha palavra, dia e noite. Medita no livro dessa lei, dia e noite, para que prudentemente te conduzas, para que não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso quer dizer que se o povo de Deus lhe obedecesse, o próprio Deus impediria que os seus inimigos prevalecessem. No entanto, eles estavam vivendo na desobediência. No tempo do rei Ezequias, Senaqueribe queria invadir Judá, Jerusalém. E aí Ezequias apresenta a Deus a afronta. E aí o que acontece? Deus envia um anjo e mata 185 mil assírios. Então Deus impediu que houvesse uma invasão. O nosso Deus pode fazer? Pode, mas nós precisamos estar vivendo em fidelidade. O povo que saiu do Egito tinha um perfil sofrido e pouco preparo para as batalhas. No deserto, Israel foi pastoreado e conduzido pelo Senhor. A partir desse cuidado, o povo que estava prestes a cruzar o Jordão era forte e reconhecido pela sua bravura e postura vitoriosa. Então já não era mais aquele mesmo povo que saiu desajeitado para a guerra, agora ele já tinha uma postura de guerra. No entanto, nos anos seguintes, os israelitas negligenciaram as orientações divinas a ponto de se levantar uma geração que não conhecia ao Senhor. Como é possível um povo que foi arrancado pelo Senhor do Egito não conhecer mais o Senhor? Deixaram de passar
o ensinamento de pais para filhos. A falta de conhecimento e ensino sobre Deus e suas obras leva as novas gerações a se afastarem do Senhor. É crucial transmitir a fé e os ensinamentos bíblicos de uma geração para outra para manter a comunhão com Deus e a obediência a seus mandamentos. É por isso que é importante culto de ensino, escola bíblica dominical, ensino em casa, a palavra de Deus, né, falada em casa. Alguns lugares fazem o culto doméstico, é importantíssimo também. Então, é importante passar a lei de Deus, os ensinos de Deus, para que não se perca isso. Eles haviam perdido. Tem início uma sequência lamentável de fatos que pode ser acompanhada ao longo do livro de Juízes. O livro de Juízes é uma sequência de fatos aonde o povo de Deus peca, clama, Deus levanta libertador, Deus livra, passa um tempo, eles voltam a pecar e ali é um ciclo. Sem Deus o sofrimento é inevitável. A força e a orientação que vinha do Senhor já não é mais constante. O povo cai nas mãos dos inimigos, às vezes os filisteus, medianitas e aí por aí vai. O povo se arrepende, clama a Deus, Deus manda juízes, a libertação é alcançada, o povo se alegra, porém logo esquece e volta aos seus maus hábitos. No aperto se lembra de Deus, fora do aperto esquece de Deus. E o ciclo se repete algumas vezes. No tempo certo, Deus usará Davi para que isso mude. No entanto, nesse momento da história, ele ainda não havia sido chamado. No tempo de Juízes, ele não tinha nem nascido. Certo? Dentro do livro de Samuel, ele ainda não havia sido chamado. 2. Samuel, um profeta em Israel. Uma vez que nós entendemos o contexto da época, agora nós podemos prosseguir dentro do livro de Samuel. Samuel entra em cena envolto em uma história inspiradora. Um verdadeiro presente de Deus, fruto de uma oração impressionante de Ana. 1 Samuel 1, 9-19. Cresceu servindo ao Senhor e ao longo da sua vida teve uma destacada importância à frente do povo de Israel. Então ele é um milagre de Deus, pois Ana era estéril. Foi levantado pelo Senhor. Deus o usava, tá? O último líder do período dos juízes, ele foi o último líder no tempo dos juízes, aos poucos foi sendo visto pelo povo como insuficiente. Em tempos difíceis, Deus procura homens e mulheres e jovens fiéis, dispostos a fazer a diferença em uma geração corrompida. Nesse caso, Samuel, os filhos de Eli estavam corrompidos. Eli estava ali complacente com o erro dos seus filhos. Ana queria um filho e Deus queria um instrumento para seu propósito. Assim aconteceu. Samuel teve um ministério íntegro, mas a velhice também chegou em sua vida. As pessoas envelhecem e seus filhos não eram íntegros como ele. Então agora o povo usa isso como um motivo para querer um rei. Isso levou o povo a demonstrar insatisfação e a se comparar com a estrutura de governo de povos que não serviam a Deus. Então eles veem outros povos tendo reis e eles querem ter um rei também. Deus daria um rei, mas o povo imaturo queria um rei pelos motivos errados e do seu jeito, o que traria consequências para todos. Então, haveria um tempo que Deus levantaria um rei, até porque Deus já tinha dado para Moisés como o rei deveria se comportar antes mesmo do povo pedir um rei. Só que o povo se antecipa. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Ah, vocês querem um rei? Aí Deus vai levantar um rei, quem levanta é Deus. Mas ele levanta um rei dentro do perfil que o povo esperava, que atendesse aquilo que o povo queria, e não o que Deus queria, a princípio, para mostrar para o povo que a forma que eles se comportaram foi uma forma errada. Com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei nos moldes das nações ao seu redor. E Saul foi escolhido. Ao contrário do que muitos pensam, Saul também foi escolhido por Deus. Foi, com certeza. E ungido pelo profeta para essa grande missão. Assim como foi com Davi, Deus escolhe os seus. Então Deus escolheu Saul. Mas vamos entender uma coisa aqui sobre essa escolha. Porém, não basta sermos escolhidos, precisamos fielmente obedecer ao Senhor e estar sempre no centro da sua vontade. Precisamos caminhar na vontade de Deus. Deus escolheu Saul, mas Saul aos poucos deixou de escolher e ouvir Deus. Assim como no tempo dos juízes e com o esfriamento do coração de Saul, o povo também começou a sofrer as consequências, a sofrer
e as consequências estavam tomando grandes proporções. Enfim, chegou o dia em que o Senhor rejeitou Saul e ordenou Samuel que fosse à casa do Belemita. 1 Samuel 16:1. Então agora nós vamos ver a escolha de Davi. Deus chama Davi. Então lembre-se sempre, quem escolheu Saul foi o Senhor. Quem mandou separar Saul foi o Senhor. Mas o desejo de ter um rei foi do povo. Deus manda Samuel ir lá e ungir Saul, e ele unge o rei segundo o olhar do povo. Saul atendia à expectativa do povo, não à expectativa de Deus. A aparência, né? A altura. Mas Saul era um homem que não estava com seu coração voltado a Deus como deveria estar. O chamado de Davi nos traz importantes oportunidades de aprendizado. Primeiramente, ele atendeu a um propósito divino duplo. E nós vamos falar sobre isso durante todo o trimestre. Preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Então, para que o povo não fosse exterminado e para que também o Messias pudesse vir. Deus fala claramente com o profeta Samuel e ordena que ele vá até a casa de Jessé, o Belemita, para ungir o novo rei. 1 Samuel 16:1. Aqui percebemos que apesar de Saul ter sido escolhido por Deus, ele foi escolhido atendendo às expectativas do povo. Um rei que tinha aparência de rei, mas não tinha um coração de servo. Saul tinha aparência de rei, mas não tinha coração de servo. Davi não tinha aparência de rei, mas tinha coração de servo. No caso de Davi, a iniciativa e os critérios vêm diretamente de Deus e não do povo. Como veremos mais à frente, Saul estava muito distante dos propósitos divinos. Já não ouvia mais o Senhor e estava envolto em uma sucessão de erros e fracassos. Samuel, então, mesmo receoso de que Saul descobrisse sobre sua missão em Belém, foi até a casa de Jessé. Como Saul já estava se desviando daquilo que Deus queria, Samuel ficou temeroso, porque Saul era um homem que não ligava para as consequências, ele fazia as coisas no impulso. E Samuel sabia disso. E ele poderia até matar Samuel. Ou tentar matar. Uma lição que aprendemos aqui é que mesmo aqueles que foram chamados por Deus têm seus medos, pois são seres humanos. Samuel temeu, eu temo, você pode temer também. Não podemos ser dominados pelo medo. Mas Samuel ficou receoso. O que eles não podem é ser dominados por esses medos. Samuel sabia que Saul não era obediente a Deus e fazia o que lhe vinha à cabeça. Para tentar matá-lo não seria difícil. Ao chegar, revela sua intenção e começa a buscar a quem deveria ungir conforme suas próprias referências. Aí Samuel, Deus disse para ele, vai e eu vou te dizer quem você deve ungir. Só que quando Samuel chega lá, ele pensa num rei segundo a sua própria expectativa. Alguém que pudesse se enquadrar nas características desejadas de um rei. E nós vamos falar sobre isso melhor no tópico 3. Por isso, o velho profeta procurava alguém apto aos olhos humanos, mas o Senhor já havia escolhido alguém segundo o seu coração. Atos 13:22. Samuel esperava ungir o primeiro, mas Deus escolhera o último. Então, Saul atendeu às expectativas porque ele tinha porte de rei, aparência de rei. Mas Davi não tinha porte de rei nem aparência de rei. Por isso que quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé, ele acredita que seja ele o rei que Deus está escolhendo. Só que Deus não está olhando a aparência, Deus está olhando o coração. É por isso que muitos de nós se enganamos, e nós vamos tratar disso no tópico 3. A escolha de Deus não se baseia em critérios humanos. Vamos entender melhor sobre esse olhar, pela aparência, como eu disse, no tópico 3.1. 2. A soberania de Deus e a vocação divina. Aqui nós vamos falar sobre Deus é soberano. 2. O que é vocação divina. 3. Buscando nossa vocação. Depois da queda, o ser humano passou a estar inclinado a fazer suas próprias vontades, sem considerar a vontade de Deus. Alinhar-se à vontade de Deus é tão importante que, ao ensinar seus discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, Jesus menciona a necessidade de nos alinharmos à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem aceita Jesus passa a fazer parte do reino de Deus e, como cidadão desse reino, precisa reconhecer que a vocação vem de Deus, pois ele é soberano. 1. Deus é soberano. Por algum motivo, algumas pessoas acham
que elas podem ser o que elas quiserem na obra de Deus. Não podem. Quem chama é o Senhor, Ele é o dono da obra. Na sua casa, você faz do seu jeito. Na casa do outro, ele faz do jeito dele. Então, na casa de Deus, quem faz do jeito que quer é o próprio Deus. Então, não sou eu que me escolho, é Deus quem escolhe. Ah, mas eu tenho desejo. O desejo não é tudo. Deus tem que ter chamado você para aquilo. Porque, às vezes, o meu desejo está escondendo uma motivação errada. O meu desejo é para me promover, é para eu ser visto, é para eu poder ter poder. Então, Deus sabe a intenção do coração. Por isso que Deus sonda o coração. E Ele não vê como homem. Às vezes, uma pessoa está ali se mostrando muito interessada, ela prestativa, mas a intenção do coração dela não é correta, é uma intenção pecaminosa. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Ela consiste no total poder e domínio de Deus sobre todas as coisas. Tudo que existe, desde as forças da natureza e todos os seres vivos estão subordinados a Deus e a Ele devem obediência. Como servos de Deus, nos conforta saber que nada acontece sem que haja permissão divina. É claro que precisamos entender que a vontade decretiva é o que Deus determinou que acontecerá. Isso é um decreto. Deus decretou que haverá dia e noite. Isso não muda. Que haverá ar, oxigênio para nós. Isso não muda. Isso é uma coisa que não muda. Estações do ano, não muda. Enquanto a vontade permissiva é o que Deus permite que aconteça devido à liberdade humana. E às vezes tem coisas que acontecem por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado original. Então, por exemplo, terremotos, maremotos. O pecado afetou a estrutura da terra. Então é por isso há uma distorção. É por isso que acontecem essas coisas. Deus permite? Permite. Consequência do pecado original. Entenda isso. Agora, não é que Deus se compraz nisso, se alegra. Mas o homem, ele tem consequências do início lá do pecado original também. Confiemos no Senhor, pois nada tem força ou poder para frustrar seus planos. Alguém pensa que Satanás tem poder como Deus. Não tem. Eu digo aqui no canal, já disse algumas vezes e vou repetir. De uma forma ilustrativa, é só uma ilustração assim, com uma observação bem forte, só para você entender. Se fosse uma luta, seria a luta do elefante contra a formiga. Pastor, o senhor está chamando Deus de elefante, chamando Satanás de formiga? Não, eu estou fazendo uma comparação só para mostrar qual a chance que a formiga teria contra um elefante. É só para você ver a proporcionalidade de diferença de poder. Não tem nem como, certo? Ele é soberano e todas as coisas foram criadas conforme a sua permissão. Salmo 33, 10 e 11. É Deus quem estabelece a forma como o mundo funciona e também tem o poder para aplicar a sua justiça e interferir em todas as coisas da forma que quiser. Deus pode fazer coisas que nós não podemos fazer. Ele pode impedir coisas que nós não podemos impedir. Jó 42, 2 diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus é todo-poderoso e soberano, e nenhum de seus propósitos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Alguém diz, não, eu não vou permitir. Não, se Deus tem plano, não tem jeito. Ele vai fazer. Ninguém pode impedir o propósito de Deus. Ele é capaz de realizar todas as coisas conforme sua vontade, e nada é impossível para ele. Para eu é impossível, para Deus não. Algo que precisa ser bem compreendido é a relação entre a soberania divina e o nosso livre-arbítrio. Essa é uma condição permitida por Deus, ou seja, em acordo com a sua soberania. Alguém diz, não pode ter liberdade, porque se tivesse liberdade, Deus deixa de ser soberano. Não. Ele usou sua soberania para nos dar essa liberdade de escolher as coisas. Certo? Porém, destacamos que as nossas ações trazem consequências sobre nossas vidas. Romanos capítulo de número 2, versículo 6 a 8. Embora tenhamos o livre-arbítrio, destacamos que Deus já sabe tudo o que acontecerá. Por isso devemos sempre estar debaixo da sua orientação. Então Deus sabe o passado, o presente e o futuro. É tudo uma coisa só, porque Deus é eterno. Ele não está preso ao tempo.
Pastor, mas se Deus sabe que uma coisa que eu vou fazer vai dar errado, por que ele permite que eu faça? Porque eu tenho liberdade de escolher o que eu quero fazer. Então a minha parte é buscar orientação em Deus para não fazer algo errado. A parte do jovem é buscar orientação a Deus para não fazer nada errado. Isso não quer dizer que porque você está pedindo orientação sempre, tudo vai correr de acordo com o que você espera. Mas lembre-se de uma coisa, há uma grande diferença entre as coisas não correrem como você espera e as coisas não correrem como você espera porque você está fazendo coisas de forma errada. Ou seja, você está pecando nas suas atitudes. Então as coisas podem não dar certo, mas não ter nenhum pecado naquilo. Agora as coisas também podem não dar certo e envolver algum tipo de pecado, alguma atitude minha pecaminosa. A presciência de Deus é o atributo pelo qual ele conhece de antemão todas as coisas, incluindo eventos futuros e as escolhas humanas. Esse conhecimento não anula o livre-arbítrio, mas significa que Deus sabe o que acontecerá sem necessariamente determinar todas as ações. Então não é determinismo. Deus sabia o que vai acontecer, ele não está determinando que você tem que fazer aquilo porque vai ser daquele jeito. Então tem coisas que Deus permite, porque senão as pessoas vão começar a dizer assim, mas aconteceu isso porque Deus quis. Deus quis. Presta atenção, vou dar um exemplo aqui, bem simples, mas que muitas pessoas pensam desse jeito. Alguém tem um problema de saúde, um problema grave, e aí ele sabe que ele não pode fazer determinada coisa, e ele está fazendo. E ele continua fazendo. E ele continua fazendo. E aí ele vem a óbito. Alguém vai dizer assim, foi a vontade de Deus. Vontade de Deus em que sentido? Decreto ou permissão? Porque se você falar que foi a vontade de Deus como decreto, você vai dizer que Deus quis que ele fizesse aquilo e Deus não queria que ele fizesse. E ele sabia que não era para fazer. Então foi uma permissão de Deus. Isso quer dizer que se ele não estivesse se comportando desse jeito, havia a possibilidade dele não ter morrido prematuramente daquela forma. Agora, quando você tem um acidente, que a pessoa não tem controle, está viajando, houve um acidente de carro, houve um acidente de avião, houve um acidente de ônibus e a pessoa veio a óbito. Nesse caso, é uma permissão, mas a pessoa não foi negligente com a sua vida. Então nós temos que diferenciar uma coisa da outra. Porque às vezes a gente usa a permissão de Deus, é permissão, mas acontece que foi uma negligência da pessoa. Ela não deveria ter se comportado dessa forma e se comportou. Mas Deus sabia que ela ia se comportar? Sabia! Deus sabia que a vida dela seria tirada naquele tempo? Sabia! Só que aquela pessoa andou por um caminho que não devia. Não era isso que ela deveria fazer. Então a presciência não determina, mas Deus conhece. Aí vai aparecer alguém que vai dizer assim, pastor, e aquela pessoa que se cuida, faz tudo que pode pela saúde e vem a óbito de uma forma prematura? Ela fez a parte dela. Nesse caso, não se enquadra no exemplo aqui. Deus permitiu que ela partisse, mas ela não teve nenhuma contribuição nisso. Por quê? Porque ela não buscou a morte, ela não antecipou, entendeu? Ela fez a parte dela. Tem pessoas que procuram antecipar a ida. E aí, realmente, Deus permite, mas ela teve uma contribuição nisso. 2. O que é a vocação divina? Ele vai responder. Já sabemos que Deus controla tudo. Agora, o que é vocação? A busca pela vocação divina deve fazer parte de nossas vidas. O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem para a vida do jovem, da jovem? É Deus quem nos escolhe, nos chama e nos direciona para que possamos viver os seus propósitos no mundo criado por Ele. Então Ele chama cada pessoa para propósitos específicos. Tem os propósitos gerais, mas tem propósitos específicos. A nossa vocação pode não ser nos moldes de alguns personagens bíblicos, como Abraão, Moisés, Davi, Jeremias. Tem as referências bíblicas, tá? De maneira bem clara, quem precisa se ajustar somos nós, não Deus. Por isso devemos orar e discernir a vocação que Ele tem para nós. Uma coisa interessante é que nós já viemos a essa terra com algumas aptidões. Algumas que nós nem sabemos, mas aí, de repente, diante de uma situação, a gente descobre alguma aptidão. Mas nós já viemos com aptidões. Então, Deus vai nos usar dentro daquilo que Ele também já nos deu. Algumas coisas a gente até nem sabe, mas outras sabe.
E aí, isso vai ser usado para a glória do nome dele. Por exemplo, eu estou aqui no canal. Deus me deu a aptidão para trabalhar dentro da área da tecnologia, informática, entendeu? Essa questão, toda a layoutização aqui do canal é feita por mim. Então, eu sei criar artes, eu sei criar a parte, eu sei trabalhar com vídeos, essa é uma parte. Então, está sendo feito para quê? Para a glória de Deus. Hoje eu estou 100% na obra do Senhor, entendeu? Estou dentro de uma itinerância, fazendo a obra, vocês convidam, eu vou aí, eu vou aonde me chamam, e aqui no canal. Então é assim que acontece. Então Deus vai usar as habilidades que Ele mesmo me deu, e eu preciso observar isso para a glória do nome dEle, mas eu preciso deixar que Deus faça isso. Talvez não sejamos ungidos por um velho profeta, surpreendidos por uma sarça ardente, tenhamos nossos lábios tocados ou ainda ouçamos uma ordem clara nos enviando para longe. Nada disso. Mas uma coisa é certa, Deus tem uma vocação para cada um de nós. Repita comigo, Deus tem uma vocação para cada um de nós. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Você já descobriu qual é a sua vocação? Deus me chamou para ensinar, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para aconselhar. Isso é inevitável, as pessoas vêm até mim para poder pedir conselhos, orientações. Então, é um chamado, Deus chamou. Mas você já sabe o chamado que Deus tem com você? Esse chamado pode acontecer em nossos corações de forma discreta, porém muito clara. Agora, uma coisa importante, você tem que respeitar o tempo do chamado. Deus tem um chamado. Deus foi lá, usou Samuel para ir na casa de Jessé para ungir Davi. Levou mais de 15 anos para Davi assumir. As pessoas acham que é da noite para o dia. Recebeu uma mensagem, recebeu uma profecia. Ah, eis que tem um chamado contigo no ministério. No outro dia ele já quer estar no ministério. Não tem estrutura. Se for para o ministério, vai tombar. Ou vai ser alguém que não vai produzir nada. Outros querem ser porque querem, mas Deus não chamou. Cuidado. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Você sabe qual é o chamado dele para a sua vida? Ele nos chama na seguinte ordem. Primeiro, um relacionamento com Cristo. Primeira coisa que Deus faz na nossa vida é salvar. Salvação. Segundo, uma vida transformada, santificação. Primeiro, Deus trabalha em nós. Tem muita gente preocupada com o que está fazendo para Deus. Deus está mais preocupado com quem você é do que o que você faz em primeiro lugar. Porque senão você troca a ordem. Primeiro, salvação. Depois santificação, depois um serviço no reino, que é realizar a obra. Se inverter essa ordem, vai dar problema. Que as nossas ações para com a nossa vocação estejam sempre de acordo com as diretrizes divinas e para que possamos ser usados por Deus e assim sermos canal de bênção na vida de muitos. Ao analisarmos a história de Davi, aprendemos que nem sempre Deus nos dá as informações completas acerca da vocação a ser desenvolvida. Você sabia disso? No entanto, Deus não falou para Davi, ó, eu vou te ungir e depois Saul vai te perseguir muito. Vai ser mais de 10 anos te perseguindo direto. Implacavelmente. Se Deus diz isso para Davi, Davi vai falar, eu não quero ser rei coisa nenhuma não. Dá isso para outro, eu não quero ser. Então nem tudo, Davi não estava preparado na época para falar. Imagine, Deus deu os sonhos para José. ele vê o sol, a lua, as estrelas, ele vê os molhos se dobrando a ele. Deus está revelando a ele o que vai fazer, antecipadamente. Não era sonhos de José pessoais, era a revelação de Deus para mostrar o que ia fazer. Só que Deus não mostra para José que ele vai ser vendido, que ele vai ser acusado injustamente na casa de Potifar, que ele vai para a cadeia, que ele vai ser esquecido lá pelo copeiro que ele ajudou. Tudo isso Deus permitiu. Pensa nisso. Pensa nisso. João 16:12 diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Lembre-se sempre desse versículo. Toda vez que... por que Deus não me falou isso? Porque nós não podíamos suportar ainda, então Deus não fala. A verdade central é que Deus revela a sua verdade progressivamente, de acordo com a nossa capacidade espiritual, e Ele vai revelar quando Ele quiser, e se Ele quiser. Jesus, cheio de sabedoria, dosou o ensino aos seus discípulos, mostrando que o Espírito Santo continuaria guiá-los a toda a verdade. Versículo 13. Então, Deus vai nos dando porção diária às vezes. Igual o maná, não era diário?
Às vezes Deus vai nos falando diariamente, um dia após o outro. Ele não antecipa muita coisa, senão você desiste. Eu desisto. 3. Buscando a nossa vocação. Quando atendemos ao chamado de Deus, Deus chamando, não é eu me chamando, não é eu querendo, é Deus querendo. E aceitamos a vocação divina, experimentamos uma profunda alegria e satisfação. Dessa forma, podemos perceber que as nossas vidas estão nas mãos do nosso amado Deus. A palavra do Senhor convida-nos a estar atentos à sua voz e prontamente dizermos sim ao seu chamado. Foi justamente isso que aconteceu com o profeta Isaías em Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Houve uma purificação de lábios, depois um chamado para que ele fosse. Santificação, obra, serviço agora. Também é importante frisar que a nossa vocação divina pode não ser o pregar para multidões, pastorear grandes igrejas, estar na frente de um canal no YouTube, porque tem muito disso. Alguém vê, aí eu quero fazer também, eu achei bonito. Eu vi alguém pregar, eu achei bonito, eu quero pregar também. Eu vi alguém cantar, eu achei bonito, quero cantar, mas às vezes não é o chamado. Não é isso que Deus tem para você, pelo menos prioritariamente. Por exemplo, tem eu e minha menina princesa, minha esposa. Eu e minha esposa, certo? E aí, tá aqui, ó. Ângela Manhãs Luna, minha esposa. Ela aparece mais na aula de adultos, porque ela, como tem a sugestão de louvor, no momento ela tem ajudado e ela canta um pedaço de um louvor, o hino da harpa, inicialmente. Então ela aparece mais lá que ela não tem aparecido, é verdade. Aí tem eu e ela. Deus tem um chamado comigo e com ela, um propósito único. Mas existe algumas coisas específicas na vida de um e de outro. Por exemplo, o ministério prioritário na vida dela é o louvor. O ministério prioritário na minha vida é a palavra. Isso não impede que ela fale da palavra. Isso não impede que Deus desenvolva na vida dela para que ela possa falar também a palavra do Senhor. Mas ela não tem um chamado específico para a área do ensino e muito menos para a pregação. Como eu não tenho um chamado, não me impede. Eu já cantei muitos hinos da harpa para começar cultos quando eu estava dirigindo igreja. No momento eu não dirijo igreja, mas eu já fiz muito isso no passado. Mas não é um ministério prioritário na minha vida. O problema é que as pessoas pegam uma coisa que não é aquilo que Deus chamou ele prioritariamente e ele cisma que quer aquilo. Então também é importante frisar que a nossa vocação divina pode não ser o pregar para multidões, pastorear grandes igrejas ou ainda ser um famoso ministro de louvor. Acabou. Salomão edificou o templo, mas quem assentou os tijolos? Você acha que assentar tijolos não era algo importante? Era. O problema é que as pessoas não querem ficar nos bastidores. E aí não tem um bom desempenho porque quer estar numa área que Deus não chamou ele para estar. Aí ele vai no meio da multidão. Neemias reconstruiu os muros, mas quais eram as pessoas que estavam ao seu lado? O nome delas nem sempre aparecem, mas elas estão trabalhando. Busquemos com sabedoria a direção do Senhor para as nossas vidas. Deus, o que tu quer comigo? Qual é o chamado que tu tem na minha vida? Você tem que orar, você tem que pedir. Fale isso na sala de aula para os jovens. Infelizmente, muitas pessoas estão presas à necessidade de serem vistas e reconhecidas. A busca pela fama tem arrastado muitos para caminhos que Deus não planejou para elas, ou para os quais foram chamadas, mas ainda não estão preparadas espiritualmente. A verdadeira realização está em cumprir fielmente o chamado divino no tempo certo e da maneira correta. Alguém está lá, de repente alguém de outra igreja chama, vem para cá que eu vou te consagrar. Às vezes tem um chamado, mas não é a hora. Aí vai, entra na prova. Quer antecipar, quer pular etapas, vai ter problema lá na frente. Nossa vocação divina pode ser nas mais diversas áreas. Deus chama pessoas para serem advogados, juízes, arquitetos. Sim, também são vocações. Pastor, mas não está ligado diretamente à igreja em si, mas o seu trabalho também é uma obra para Deus. Você sabia disso? Porque isso contribui com a sociedade, com o lugar onde você está, com a sua família, com a sua vida. Então Deus pode, tem pessoas que não vão estar atuando diretamente, vão no culto, vão estar em comunhão, mas o trabalho mesmo vai estar sendo feito fora. Só que durante muitos anos, nós pentecostais, acabamos sendo incentivados em muitos lugares, e ainda tem lugar que faz isso ainda,
que você teria que estar só dentro do templo. E nunca é incentivado um jovem fazer uma faculdade, estudar, se preparar para o mercado de trabalho, para ser amanhã alguém, para estar aí no mercado de trabalho, ser um arquiteto, um advogado, um juiz, um desembargador, seja quem for. Ela também ser uma advogada, uma juíza, uma desembargadora, uma arquiteta. Pode ser uma manicure, uma cabeleireira, não tem problema. Mas está fazendo uma obra também, isso também é obra. Ou será que obra você pensa que é só ganhar almas para Jesus, estar pregando? Você pode ganhar almas para Jesus no salão. Falar de Jesus quando está lá. Isso não quer dizer que você não vá para o templo, mas eu só estou mostrando que a obra é feita onde estivermos. O pastor não vai poder estar nos lugares onde muitos membros estão. As pessoas, quantas pessoas entram em contato comigo, pegam um aconselhamento, e às vezes estão aconselhando outras pessoas com aquilo que eu aconselhei ela também, e que eu não tenho acesso a essas pessoas, mas ela tem. Ela conhece, eu não conheço. Então isso é fazer discípulo. Vejamos um exemplo no Novo Testamento. Tabita, também conhecida como Dorcas, dedicava ao cuidado dos pobres de sua cidade, inclusive costurando túnicas e vestidos para as viúvas necessitadas. Ela era uma seguidora de Jesus Cristo que se dedicava com alegria, atendendo especialmente as mulheres desfavorecidas da sua cidade. Isso é obra de Deus também. Ore com convicção para que o Senhor revele qual a vocação divina para a sua vida e sem medo diga sim ao chamado. Diga, eu aceito o meu chamado. Isso é importante. E você que está aqui acompanhando o programa EBD Comentado Online edição Jovens, está vendo aí sobre a necessidade de entendermos a palavra de Deus, porque tem lições importantes. Nós estudamos não em primeiro lugar para ensinar quem é professor, pregador, mas sim para praticar. Mas você no dia a dia também, que não é pregador, que não é professor, também deve estudar a palavra de Deus. E é por isso que eu tenho uma ferramenta chamada Curso Online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. E aí você vai clicar no link que está na descrição, no comentário afixado aqui e também nos vídeos de recomendação, você vai vir para essa tela. Uma vez que você está nessa tela, você vai poder descer a página para poder verificar o que você vai adquirir ao comprar o curso, a fazer o investimento do curso, como facilitar meu estudo da Bíblia. E aí ele tem vários módulos, basta que você venha aqui, que você leia, cada informação é importantíssima, e lá no final tem os depoimentos de alunos que já fizeram o curso, que são inscritos aqui do canal, não são pessoas fictícias, também tem aí para você o certificado de conclusão, e tem também o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai poder comparar versões da Bíblia, aonde você vai poder estudar através de comentários que tem nessa Bíblia para celular e também através de dicionário. Então é algo completo. E aí você descendo mais, você tem lá a parte de comprar. Então você pode fazer um pequeno investimento e você vai ter aí uma possibilidade de entender melhor a palavra de Deus. Link na descrição, comentário afixado e também nos vídeos de recomendação. Eu, se fosse você, adquiriria porque vai fazer uma grande diferença na sua vida espiritual. E agora vamos para o nosso último tópico, o Senhor vê o coração. O que o homem vê, o que Deus vê e como somos vistos. O comentarista nesse último tópico estabelece um contraste entre a visão limitada e falha do ser humano e a visão perfeita e soberana de Deus. Enquanto os homens julgam pelas aparências e pelas limitações naturais, Deus vê além, enxergando o coração, o propósito e o potencial daqueles a quem chama. Aqui, o comentarista está usando a questão de Samuel e até mesmo de Jessé, olhando apenas a aparência e mostrando que Deus não se baseia pelos critérios humanos. E aí, isso depois é feito uma aplicação para nós, porque nós fazemos a mesma coisa. Esse contraste ressalta como muitas vezes as escolhas divinas surpreendem a lógica humana, pois Deus escolhe e capacita segundo a sua vontade soberana, e não segundo os critérios humanos. 1. O que o homem vê? O ser humano tem a inclinação natural de julgar os seus semelhantes a partir daquilo que pode ser percebido externamente. Aí, aqui, ele vai falar o seguinte: ele se baseia em coisas como gestos, roupas, forma de falar, causas defendidas, fotos, edições para as redes sociais e por aí vai. Então,
esses são alguns critérios que as pessoas acabam escolhendo alguns e rejeitando outros. O contrário também se aplica quando são rejeitados e alvos de preconceito por conta de sua aparência. Por conta de sua aparência? Acontece, sim. As consequências desse comportamento são bem conhecidas. A aparência externa não pode determinar o caráter da pessoa que a possui. Podemos muitas vezes, olhando para uma pessoa, fazer uma leitura de como achamos que está o coração dela, mas dessa forma provavelmente seremos induzidos ao quê? Ao erro. As palavras bem escolhidas, porte físico, hábitos, podem até impressionar, mas não atribui a ninguém bom caráter. Certo? As qualidades externas são, por definição, superficiais. O que realmente determina se uma pessoa é ou não é alguém que busca estar no centro da vontade do Senhor são as qualidades espirituais que trazemos em nossos corações. Então nós precisamos entender isso. Mateus 15, 18 e 19 diz: mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. E nós estudamos aqui um trimestre que aprendemos que coração tem a ver com mente, emoções e vontade. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Não se engane, nem a aparência, nem os dons espirituais, porque tem gente que mede a vida de alguém pelos dons espirituais. Os dons não são para medir vida espiritual, os dons são ferramentas para trabalhar. Uma pessoa não é qualificada como um profissional só porque ele tem equipamentos de última geração. Ah, você vai no salão, chega lá, tem lá a cabeleireira, ela tem um secador de última geração, uma escova de última geração, tá? Enfim, uma prancha de última geração. Isso não quer dizer nada. Ela pode ter tudo de última geração e não ser uma boa profissional. Ele pode ter tudo de última geração e não ser um bom profissional. Então, não se engane, nem a aparência, nem os dons espirituais, que são apenas ferramentas para o serviço no reino, define o caráter de alguém. O que realmente demonstra um bom caráter é o fruto do Espírito. Você não conhece alguém apenas no olhar ou ao ouvi-lo falar uma única vez. Somente Deus conhece as pessoas antes mesmo que abram a sua boca. Isso, inclusive, foi colocado no texto bíblico que nós temos aí, da lição, nesse caso, o texto principal. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Só Deus conhece assim, tá? O ser humano precisa de convivência para conhecer verdadeiramente alguém. É por isso que existe na questão do casamento antes, o namoro. Primeiro ora antes de namorar para ver se o Senhor está dando uma direção. Depois começa a namorar para conhecer a pessoa. Depois vem o noivado. Só depois vem o casamento. Uma pessoa pode preencher todos os critérios humanos para ser aprovada, mas ter motivações pecaminosas. E isso só Deus pode ver e é por isso que nós precisamos orar. O que Deus vê? Deus nos conhece por completo, nosso caráter, nossas intenções, nossa visão de mundo e a forma como nos dedicamos a buscar intimidade com Ele. Deus vê o que ninguém vê. Foi por isso que Deus destacou as virtudes de Jó diante de Satanás e permitiu que ele fosse provado, sem contudo tirar-lhe a vida. Deus conhecia Jó profundamente e sabia até onde ele poderia suportar, pois era um servo temente e dependente do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 8 a 12. Tanto o profeta quanto o pai do jovem, tá, de Davi, percebiam e viam as coisas com limitações. No entanto, Deus tinha planos surpreendentes para aquela ocasião e um jovem pastor de ovelhas seria ungido como novo rei de Israel. Deus buscava um homem segundo o seu coração. A escolha do Senhor foi a de um jovem imperfeito. Deus não procura pessoas perfeitas porque elas não existem, mas fiel, alguém inclinado a obedecer, alguém temente. Davi não se destacava pelo porte físico, era bem jovem, ainda em formação estava muito aquém da forma física dos soldados de Saul, mas o coração de Davi agradava o Senhor, ele tinha coração de servo. Saul tinha porte de rei, mas não tinha coração de servo. Davi não tinha porte de rei, mas tinha coração de servo. Nós não somos capazes de ver como o Senhor vê, e assim como Samuel somos limitados. Por isso mesmo devemos confiar em Deus para obter discernimento correto que vem do alto. Então por isso você tem que ter vida com Deus.
Devemos confiar no Senhor sabendo que quando Deus olha para os nossos corações, Ele consegue ver a nossa fidelidade e os nossos valores e as nossas intenções. Porque às vezes estamos fazendo a coisa certa com a motivação errada, a intenção errada. Mesmo sendo imperfeitos, quando reconhecemos nossas condições diante de Deus, em oração, suplicamos sua ajuda para obedecê-lo. A cada dia isso agrada o Senhor. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, mas me ajuda, me dá força para poder cumprir a tua palavra. O grande problema é que muitos se consideram bons, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. E essa atitude é fruto de um coração soberbo. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo. Tiago 4,6 na NAA diz: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nesse último ponto 3, como somos vistos, aqui vai frisar como somos vistos por Deus e como somos vistos pelas pessoas. Somos sempre vistos por Deus. O texto sagrado diz que os olhos do Senhor estão continuamente passando sobre toda a terra para fortalecer aqueles que têm um coração voltado para Ele. Segundo Crônicas 16:9. Também aprendemos que o Senhor examina os nossos corações e nos conhece profundamente. Aos que seguem a Deus, essas são duas verdades maravilhosas no cumprimento de sua vontade. Somos cuidados, fortalecidos e conhecidos pelo Senhor. Também somos vistos pelas pessoas que encontramos no nosso dia a dia. Por isso temos que ter um bom testemunho. Quando elas nos veem, conseguem ver um seguidor de Jesus? Elas sabem que quando estamos presentes somos canal de bênçãos do Senhor? Olha o que diz Gênesis 2:2. E fartei uma grande nação, Deus falando para Abraão, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você tem sido uma bênção? Eu tenho sido uma bênção onde eu estou? É importante termos em mente que o nosso coração deve irradiar a presença divina em nossas vidas, refletindo em nossos atos, palavras e pensamentos. Isso é coração, tá? Atos, palavras e pensamentos. Atitudes, tá? Palavras, pensamentos. Que possamos, com as nossas vidas, anunciar o amor de Deus a todas as pessoas, assim cumprir o maior propósito de nossas vidas. O maior propósito para todos é anunciar Cristo como Senhor e Salvador através do que falamos e através do que fazemos. Bom, antes de entrar na conclusão, eu queria só lembrar uma coisa para você. Quem sabe você está acompanhando aí a lição, viu todos esses slides que vão aparecendo e você pode adquirir o plano de slide para você poder, tá? O comentário, né? O plano da EBD Comentado Online para você poder ministrar a sua aula. Eu tenho aí o plano Plus, como está aparecendo na tela, tá bom? Você pode assinar mensal, como está aqui, ó, trimestral ou semestral, ou você também pode assinar o plano básico. Você também pode assinar mensal, trimestral, nesse caso, e semestral. Basta que você verifique o valor e coloque assinar agora. Tem as lições avulsa para quem não dá aula consecutivamente. Dá 1 ou 2 aulas no trimestre, então você pode adquirir a aula avulsa. Você clica aqui, vai ser levado para o WhatsApp, vai pedir a lição. Precisa ter, no máximo, 10 a 8 dias antes da lição. Antes disso, não vai ter a lição para você, nesse caso. Aqui você recebe pelo WhatsApp, tá bom? Aqui você recebe assinando o plano, você vai pegar as lições na plataforma. Não é enviado por e-mail, não é enviado por grupo, é enviado na plataforma no qual você vai estar ali, certo? Agora, qual é a diferença do plano básico para o plano Plus? A diferença é uma só. Todos os dois, você tem aí o comentário em PDF, que é justamente o que aparece para você durante toda a aula, idêntico. O que está em vermelho é comentário, o que está em preto é igual à lição. Muito bem. E você tem aí a diferença do plano Plus pro plano básico, é que no básico o slide é em PDF, então você não pode editar. E no plano Plus, o slide é em PowerPoint. Aí você pode editar. Ou seja, você pode tirar slide, colocar slide, então fica a seu critério. Adquira hoje mesmo, link na descrição, no comentário afixado, o plano da EBD Comentado Online Jovens, para que você possa ministrar a sua aula, ou se você não tem lá um data show, você vai ter o comentário aí para você poder estudar, fazer seus apontamentos e ministrar a aula em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Conclusão? O chamado para uma grande missão, Davi foi escolhido por Deus e ungido rei para preservar o povo. Isso está sendo frisado para você entender por que Deus chamou Davi. Um propósito maior de Deus. Povo escolhido e a linhagem real do Messias. E Davi precisou passar por um processo de preparo antes de assumir a posição para o qual Deus o chamou. E é sobre isso que continuaremos estudando nas próximas lições. Só para entender o que vem depois. Lembre-se, todo chamado exige preparo.
E esse preparo muitas vezes envolve tribulações. No entanto, assim como Davi foi sustentado pelo Senhor, nós também seremos. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2, 13 de abril de 2025. Davi, a excelência no servir. Se você quiser entrar em contato para nos convidar, tá aí o meu contato. Esse telefone não é para pedir lição. Esse telefone é apenas para contato a nível de agenda, tá bom? Pregar, palestra, estudos, conferências, aula de escola dominical, que eu não dou só aula, eu prego pela bondade de Deus. A esposa louva, aonde eu estou, ela está, onde ela está, eu estou. Então, quando você convidar, você sabe que é os dois que estarão juntos. Não tem como convidar um só. Ah, pastor, estou convidando o senhor para vir aqui no meu estado. Eu vou com ela, não tem jeito. Ou se convidar ela, ela vai comigo. Nós não viajamos sozinhos. Estamos sempre unidos como um casal. É uma só carne. E assim Deus tem feito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero orar, quero agradecer você que ficou até agora comigo aqui na EBD Comentado Online. E nós nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma lição, por mais uma aula. Quero pedir ao Senhor que a tua boa mão continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos capacitando. Usa o professor, usa a professora na sala de aula, que possamos entender a vocação, o chamado, a soberania do Senhor, que possamos entender que é o Senhor quem chama. O Senhor nos dá condição, Senhor querido, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, mas nós não escolhemos, é o Senhor que nos escolhe. Eu entrego, Senhor, tudo isso nas tuas mãos. E quando eu digo que é o Senhor que nos escolhe, eu estou falando do que vamos fazer no teu reino. O chamado da salvação é para todos, mas o chamado para as coisas dentro da tua obra, tu chama quem tu quer, Senhor. Que nós venhamos compreender isso muito bem e que possamos orar pedindo ao Senhor que nos dê orientação do que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Sempre esteja orando por mim, pela menina princesa, pela minha família, porque nós precisamos muito. Que o bom Deus abençoe e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Volto a afirmar. Link do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia na descrição, comentário afixado e também nos vídeos de recomendação. E também o link do plano, tá bom? Da EBD Comentado Online Jovens, também na descrição e no comentário afixado. Que Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!